nossa questão 8, lá da lista de ondas estacionárias, ela fala o seguinte: a figura representa uma configuração de ondas estacionárias numa corda. E aí esse exercício ele está dando para a gente, né, essa configuração aqui. Só que toda vez, né, que eu defino, né, o regime estacionário, configuro, né, o regime estacionário numa corda, eu sempre vou seguir um padrão. E que padrão é esse? Eu já havia dito isso com vocês. Eu sempre tenho um nó a mais. Então, assim, o meu número de nós é sempre o número de ventres mais um. E eu sempre vou observar essa configuração. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 ventres para 1, 2, 3, 4 nós. Aí o exercício fala o seguinte: a extremidade A está presa a um oscilador que vibra com pequena amplitude. A extremidade B é fixa e a tração na corda é constante. É como se as duas extremidades da corda estão presas num ponto, em pontos fixos, e estão sendo puxadas sempre com a mesma força de tração. Isso daqui é importante para a gente. A tração na corda, ela é constante. Na situação da figura, onde aparecem 3 ventres e 4 nós, a frequência do oscilador é de 360 Hz. Então, para ele configurar esse desenho, o oscilador está gerando uma frequência de 360 Hz. Aumentando-se gradativamente a frequência do oscilador, observa-se que essa configuração se desfaz até aparecer em seguida uma nova configuração de ondas estacionárias formada por... Esse tipo de exercício aqui seria impossível resolver se eu não tivesse alternativas para analisar. E apesar de quando a gente analisar a gente ver que só uma resposta é possível, ainda assim eu vou analisar a possibilidade dessa resposta, né, dessa questão. Ele fala assim na letra A: vou formar 4 nós e 4 ventres. Pessoal, a letra A, ela tá fora porque ela tá colocando o número de nós igual ao número de ventres, que não vai de acordo com a configuração estacionária numa corda. Então, por isso, essa questão tá errada. Eu sempre tenho um nó a mais. A configuração o nó é ventre mais um. A letra B, ela tá colocando 4 nós e 5 ventres. Então, aqui, ó, ela tá colocando 4 nós para 5 ventres. Tá errado. Aqui ela tá colocando um ventre a mais. Não, é sempre um nó a mais. Então, a letra B também tá fora. A letra C tá falando o seguinte: 5 nós e 4 ventres. Ó, a letra C, ela é uma possibilidade. Ela tá me colocando 5 nós para 4 ventres. Então, isso daqui pode ser que esteja certo. A letra D, ela coloca pra gente 5 nós e 5 ventres. Ela está cometendo o mesmo erro da letra A. Ela está colocando o número de nós igual ao número de ventres, também está fora, não respeita a configuração. E letra E, ela é a mais fora de todas. A letra E está colocando 6 nós para 8 ventres. Não tem nem um nó a mais, nem um ventre a mais. Aqui está colocando 2 ventres a mais. Ela também está errada. Então, com isso, me leva a entender que só a letra C está correta. Mas ainda assim que eu observei que só a letra C está correta, vamos dizer se o que ela diz vai de encontro à realidade mesmo na parte técnica, na parte do cálculo. Que isso, de repente, seja importante para outra questão. A questão é a seguinte: eu vou mudar a frequência. A letra C, ela coloca assim: 5 nós para 4 ventres, quando a frequência atingir 480. Então, eu passo de uma frequência, o oscilador vai deixar de oscilar com frequência de 360 para oscilar com uma frequência de 480 Hz. Tudo bem. Se você imaginar que isso daqui é, por exemplo, a corda de um violão, o oscilador é o teu dedo. Então, inicialmente você estava oscilando com uma frequência de 360 e numa nova configuração você vai oscilar numa frequência maior, você vai começar a perturbar a corda numa frequência já de 480. Mas a questão é a seguinte: o que não muda da primeira
para a segunda situação. O que não vai mudar é a velocidade de propagação da onda nessa corda. A corda não mudou. Como é que a gente calcula a velocidade de propagação? Isso nós já vimos lá no conteúdo ondas em cordas. A velocidade de propagação da corda é a raiz de t sobre μ. Assim como a velocidade de propagação numa corda é lambda vezes a frequência, que é a equação geral da onda. Então, eu posso utilizar essa, eu posso utilizar essa daqui, eu posso igualar uma a outra, tudo depende do que o exercício dá, tudo depende do que o exercício me pede. Mas a questão é a seguinte, o exercício já coloca que a tração é constante. O exercício já coloca que é a mesma corda, então é a mesma densidade linear. Então, o que não muda de uma situação para outra? O que não vai mudar é a sua velocidade de propagação. Então, isso significa que eu vou botar aqui F1 e F2, que a mesma velocidade com que ela se propaga na situação 1 é a mesma velocidade que ela vai se propagar na situação 2. Porque de uma situação para outra, não mudou o tipo de corda e não mudou a tração. Então, a velocidade também não vai mudar. Então, o que nós vamos fazer? Vamos calcular a velocidade na primeira situação. V igual a lambda vezes a frequência. Então, ó, V1 vai ser igual. Quanto vale o comprimento de onda na primeira situação? Bom, eu sei que de um nó a outro vale quanto? Lambda sobre 2. De um nó a outro vale quanto? Lambda sobre 2. De um nó a outro vale quanto? Lambda sobre 2. Então, isso significa que o comprimento da corda, L, está valendo quanto? 3 vezes lambda sobre 2. Então, o comprimento de onda está valendo, o 2 vem para cá multiplicando, 2L, o 3 vai para lá dividindo. O comprimento de onda vale 2L sobre 3. Então, ó, comprimento de onda, 2L sobre 3 vezes... Quanto vale a frequência na primeira situação? 360 Hz. Vamos simplificar aqui, ó. 360 dividido por 3 vai dar 120. Então, V1 vai ser igual a 120 vezes 2, 240 L. Lembrando que L é o comprimento da minha corda. Agora, nós vamos para a segunda situação. Na segunda situação, vou usar a mesma equação. V é lambda vezes a frequência. Então, V2 vai ser igual. Comprimento de onda na corda 2 eu já não sei, porque a frequência mudou, mas a frequência está valendo quanto? 480 Hz. E o que eu sei? Eu sei que V1 é igual a V2. Então, no lugar de V2, eu vou colocar o quê? Ó, eu vou colocar 240L, então aqui vai ficar 240L é igual a lambda 2 vezes 480. Vamos simplificar isso daqui, ó. Esse 0 morre com esse, divido por 24 vai dar 1, divido por 24 vai dar 2, e eu acabo descobrindo o seguinte, ó. Lambda 2 está valendo quanto? L sobre 2. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que transformar esse valor em um desenho. Eu tenho que transformar esse valor numa onda, numa corda. Então, vamos lá. Se eu desenho isso aqui, eu desenhei o quê? Eu desenhei uma oscilação. E qual é a distância de uma oscilação? A distância de uma oscilação é um comprimento de onda. E de acordo com o exercício, ó, se eu isolar o L, quem é L? 2 vem para cá multiplicando, 2 comprimentos de onda. Então, ó, aqui eu desenhei um comprimento de onda. Eu tenho que desenhar mais um, hein? Aqui eu tenho mais um comprimento de onda. Agora, vamos trazer isso para a realidade do regime estacionário. Fecho aqui, essa onda tem que bater, essa onda tem que voltar. Vamos ver se vai dar o que o exercício diz. O exercício diz lá na letra C que serão 5 nós para 4 ventres. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4, 5. Então tá certo. Eu tenho aqui, de acordo com todos os cálculos, ó, o meu tamanho de corda tem que dar 2 comprimentos de onda. Desenhei um comprimento de onda, desenhei mais um comprimento de onda. No regime estacionário, isso dá 1, 2, 3, 4, 5 nós, 1, 2, 3, 4 ventres.